Olá, pessoal do Café com Leitura e você. Vamos agora começar o nosso capítulo de número 5 do livro A Isca de Satanás. É correto Deus vingar seus servos, mas é incorreto os servos de Deus se vingarem. Capítulo 5. Como nascem os errantes espirituais? O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. 1 Samuel, capítulo 24, versículos 6 e 7. No capítulo anterior, vimos como Davi foi maltratado por aquele que ele desejava que fosse seu pai. Davi ainda tentava imaginar qual o erro, o que tinha feito para virar o coração de Saul contra ele e como Davi o teria de volta. Davi provou sua lealdade poupando a vida de Saul, mesmo que esse o estivesse perseguindo. Davi gritou, inclinou-se, colocando o rosto na terra. Vê e reconhece que em mim não há nenhum mal, nem rebeldia, que não pequei contra ti. Davi sabia que havia demonstrado sua fidelidade a seu líder, então ficou tranquilo. Depois soube de uma notícia que o deixou arrasado. Saul ainda pretendia matá-lo, mas Davi se recusou a levantar suas mãos contra aquele que tramava tirar-lhe a vida, embora Deus houvesse colocado o exército inteiro para dormir e lhe dado um companheiro que implorava para matar Saul. Davi percebeu que o sono do exército tinha outro propósito: testar seu coração. Deus queria ver se Davi mataria para estabelecer seu reino ou permitiria que ele estabelecesse seu trono na justiça para sempre. Não vingueis a vós mesmos, amados, nem dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que a retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12, 19. É correto Deus vingar seus servos. É incorreto os servos de Deus se vingarem. Saul era um homem que queria vingança. Perseguiu Davi, um homem honrado, por 14 anos e assassinou sacerdotes e suas famílias. Quando Davi estava ao lado de Saul, que dormia, enfrentou uma difícil prova. Ela diria se Davi ainda possuía um coração nobre de pastor ou se era inseguro como Saul. Será que permaneceria segundo o coração de Deus? Em princípio, é muito mais fácil resolver os problemas com as nossas próprias mãos, em vez de descansarmos no Deus justo. Deus testa a obediência de seus servos, deliberadamente colocando-nos em situações em que os padrões religiosos e sociais aparentemente justificariam nossos atos. Permite que outros, principalmente os que estão mais próximos de nós, incentivem-nos a reagir. Podemos até achar que estamos sendo nobres e protetores se nos vingarmos, mas Deus não é assim. A sabedoria do mundo é carnal. Quando penso na oportunidade que tive de expor meu líder, lembro-me de que lutei contra o pensamento de que ele poderia magoar alguém se não fosse desmascarado. Estarei apenas relatando a verdade. Se não fizer isso, nunca terá fim. Fui incentivado por outras pessoas a desmascará-lo. Hoje, porém, sei que Deus me deu essas informações por uma razão: para testar-me. Tornaria-me como o homem que tentava destruir-me? Ou permitiria que o juízo e a misericórdia de Deus alcançassem este homem caso se arrependesse? Como Deus pode usar líderes corruptos? Muitos perguntam: por que Deus coloca pessoas sob a liderança de outros que cometem erros graves e que até mesmo são insensatas? Veja a infância de Samuel. Está em 1 Samuel, capítulo 2, verso 5. Deus, não o diabo, foi quem colocou esse homem sob a autoridade de um sacerdote corrupto chamado Eli e de seus 2 indignos filhos, Ofni e Finéias, que também eram sacerdotes. Jesus Christ. Esses homens eram terríveis, tomavam as ofertas através de manipulação e força, e fornicavam com as mulheres que ficavam na porta do tabernáculo.
Imagine servir a um ministro que leva esse tipo de vida. Um ministro que era tão insensível ao espírito que acusava mulheres que estavam em oração de estarem bêbadas. Tão conivente com os erros dos filhos que chegou até a chamá-los para serem líderes e eles fornicavam dentro da igreja. Muitos crentes dos nossos dias ficariam ofendidos e buscariam outras igrejas, contando a todos como se livraram do modo de vida corrupto de seus ex-pastores e líderes. No meio de tanta corrupção, acho fantástico o que o jovem Samuel fez. O jovem Samuel servia ao seu Senhor perante Eli. 1 Samuel 3:1. Deus parecia muito distante de toda a comunidade hebraica. A lâmpada de Deus estava prestes a se apagar no templo do Senhor. Será que Samuel foi a outro lugar de adoração? Foi aos líderes desmascarar Eli e seus filhos? Formou um comitê para destruí-los do pastorado? Não, ele servia ao Senhor. Deus colocou Samuel ali e ele não era o responsável pelo comportamento deles. Foi posto sob a autoridade daqueles homens, não para julgá-los, mas para servi-los. Sabia que Eli era servo de Deus e não seu. Estava ciente que Deus era capaz de lidar com seu próprio servo. Filhos não corrigem pais, mas é obrigação dos pais treinar e corrigir seus filhos. Devemos confrontar e lidar com aqueles a quem Deus nos deu para treinar. Essa é nossa responsabilidade. Os que estão no mesmo nível que nós devem ser encorajados e exortados como irmãos. Mas, neste capítulo, assim como no último, discutirei como devemos reagir à autoridade. Samuel serviu ao ministro escolhido de Deus da melhor maneira possível, sem ser pressionado a corrigi-lo ou a julgá-lo. A única vez que Samuel proferiu palavras de correção foi quando Eli veio a Samuel e perguntou-lhe que profecia Deus havia lhe dado na noite anterior. Mesmo assim, a palavra de correção não veio de Samuel, mas de Deus. Se mais pessoas entendessem essa verdade, nossas igrejas seriam bem diferentes. Igrejas não são lanchonetes. Atualmente, homens e mulheres deixam suas igrejas assim que acham algo de errado na liderança. Talvez seja a forma que o pastor usa para recolher as ofertas. Talvez seja como o dinheiro é empregado. Se não gostam da pregação do pastor, vão embora da igreja. Ou ele não é muito acessível, ou é muito íntimo de todos. A lista de reclamações não termina. Em vez de enfrentarem as dificuldades e ter esperança, essas pessoas correm para onde parece não haver conflito. Vamos encarar a realidade. Jesus é o único pastor perfeito. Então, por que nós não enfrentamos as dificuldades em vez de correr delas? Quando não enfrentamos esses conflitos diretamente, há uma grande oportunidade de sairmos de lá ofendidos. Algumas vezes dizemos que nosso ministério profético não foi bem recebido. Então, vamos de igreja em igreja procurando uma liderança impecável. Enquanto escrevo este livro, posso dizer que só fiz parte de 2 igrejas em 2 diferentes estados nos últimos 14 anos. Já tive inúmeras oportunidades de me sentir ofendido com minha liderança. A maior parte delas, devo acrescentar, por minha própria imaturidade. Tinha chance de me tornar crítico em relação à liderança, mas sair da igreja não era a saída. Em meio a uma circunstância bem difícil, o Senhor falou comigo através de um versículo. Esta é a forma que se deve sair da igreja. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Isaías 55:12. Muitos não saem dessa maneira. Acham que as igrejas são como lanchonetes. Podem escolher e pegar o que mais gostarem. Sentem-se livres para ficar enquanto não houver problemas. Mas isso está em total desacordo com o que a Bíblia ensina. Não é você que escolhe a qual ir. Deus é quem escolhe. A Bíblia não diz: Deus dispõe os membros colocando cada um deles num corpo, como aprouve a cada um. Ao contrário, a Bíblia diz: Deus dispõe os membros colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. 1 Coríntios 12:18. Lembre-se de que
Se você está onde Deus quer que esteja, o diabo vai tentar escandalizá-lo para que saia de lá. Ele quer tirar as raízes de onde Deus nos plantou. Se puder tirá-lo de lá, isso será uma vitória para você resistir. Mesmo em meio a um grande conflito, acabará com os planos do diabo. O perigoso engano. Frequentei uma igreja há vários anos. O pastor era um dos maiores pregadores dos Estados Unidos. Quando fui àquela igreja pela primeira vez, fiquei de boca aberta, maravilhado com os ensinamentos bíblicos vindos daquele homem. O tempo foi passando e, porque eu servia diretamente aquele pastor, pude ver bem de perto suas falhas. Questionei algumas de suas decisões pastorais. Comecei a criticá-lo e a julgá-lo, e dei lugar à ofensa. Quando ele pregava, eu não sentia inspiração ou unção. Seus ensinamentos não eram mais uma bênção para mim. Um casal de amigos que também trabalhava na igreja parecia estar sentindo o mesmo. Deus os tirou do ministério naquela igreja e começaram seu próprio ministério em um outro lugar. Nos pediram para que os acompanhássemos. Sabiam das nossas lutas e nos incentivaram a seguir o nosso próprio chamado. O casal nos contava tudo o que o pastor, sua esposa e a liderança faziam de errado. Sofríamos juntos. Sentíamos que não tínhamos mais esperança, que estávamos encurralados. Eles pareciam sinceramente preocupados com o nosso bem-estar. Mas nossas conversas serviam somente de mais combustível para o fogo do descontentamento e ofensa. Como está muito claro em Provérbios 26:20, sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Pode ser que o que nos disseram era um erro aos olhos de Deus, porque a situação adicionava lenha na fogueira da ofensa que havia neles e em nós. Sabemos que você é um homem de Deus, disseram. Por isso é que está tendo esses problemas naquele lugar. Parecia um bom argumento. Minha esposa e eu concordamos. É isso aí. Estamos numa situação complicada. Precisamos sair da igreja. Este pastor e sua esposa nos amam e vão nos pastorear. Os membros da igreja deles nos receberão e permitirão que continuemos o ministério que Deus nos deu. Saímos de nossa igreja e começamos a frequentar a desse casal por pouco tempo. Embora tivéssemos fugido de nossos problemas, percebemos que ainda estávamos em luta. Nosso espírito não tinha alegria. Estávamos presos ao medo de nos tornarmos exatamente aquilo de que fugimos. Parecia que tudo o que fazíamos era forçado e artificial. Não conseguíamos sentir o espírito fluir. Até mesmo nosso relacionamento com o novo pastor e sua esposa estava abalado. Uau! Bem, pessoal, chegamos ao fim, quer dizer, à metade do capítulo 5. Vejo vocês no próximo vídeo, mas não se esqueça de se inscrever neste canal e compartilhar esse vídeo com alguém. Até lá!